Vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Miqueias 5, do 2 ao 5, parte A. Se o Diogo quiser também deixar projetado para a gente, para auxiliar os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, já está projetado ali. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E o versículo 5, a primeira parte diz, ele será a nossa paz. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite. Nós pedimos que as nossas mentes estejam tão somente cativas a Ti. Que por meio do Seu Espírito, o Senhor possa ministrar a Tua palavra ao nosso coração, nos fazendo compreender e, acima de tudo, acolher a Cristo como Senhor das nossas vidas, com uma paz genuína que vem do alto. Que o Senhor não deixe que nenhuma distração roube esse momento de nós. Que nada, nenhum som externo, mas que, como diz a Tua palavra, o Senhor está em Seu santo templo. Cale-se diante de Ti toda a terra. Nos dirige para o louvor da sua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o autor aos Hebreus, nós já vimos aqui em algum momento, ele inicia a sua carta, o primeiro versículo, ele diz que Deus antigamente falou muitas vezes e de diversas maneiras aos antepassados por meio dos profetas. Na sexta-feira, em Oiticica, no nosso culto de Natal, lá, nós vimos que Deus, na inteireza do seu ser, em tudo que Ele é, enquanto Deus, Ele é incompreensível. Ele está além da nossa frágil e imperfeita compreensão. Mas é o mesmo Deus que se revela. É o mesmo Deus que se permite conhecer. E nesse exercício, fruto da graça de Deus, de se comunicar, Ele revela sim as suas virtudes, mas Ele revela também os seus planos para a história. E Ele faz isso agindo de modo soberano, de modo sobrenatural, de modo milagroso sobre a vida de homens e mulheres que não passam a falar segundo o seu próprio coração, mas são, como diz a própria palavra de Deus, inspirados. E a melhor tradução dessa palavra é movidos, carregados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E pela bondade do Senhor e para o nosso bem, essas pessoas, esses profetas que ministraram nos seus próprios contextos, diante de diferentes crises, os cenários mais diversos que a gente poderia encontrar, eles não simplesmente pregaram de forma audível. Deus usou a sua providência para que eles também registrassem. E registrassem essa revelação, registrassem a palavra do Senhor, a voz do Senhor, com um compromisso de fidelidade plena, com um compromisso vital de transmitir somente aquilo que o Senhor falou. Ou como nós conhecemos da literatura profética, os profetas sempre começam e terminam a proclamação dizendo, assim diz o Senhor. Mesmo quando custa a vida, mesmo quando gera solidão e perseguição. Porque o assim diz o Senhor é mais do que um bordão para dizer que é um profeta naquele meio. É Deus sinalizando a autoridade de quem está falando. Pode ser um homem diante de nós, mas ali está completamente Deus ministrando a sua palavra. Os profetas, eles são conhecidos no Antigo Testamento por uma palavra hebraica que é roé. Essa palavra significa vidente, ou aquele que vê. Mas o sentido principal do profetismo no Antigo Testamento não se limita, como era o senso comum, a cultura popular, prever o futuro. Aliás, esse nunca foi, na perspectiva de Deus, o ponto central. Sim, os profetas, eles têm uma tendência, Deus faz isso, de antecipar acontecimentos do futuro, de prever coisas que acontecerão. Só que tem coisas muito mais profundas no ofício profético. Não é simplesmente prever o futuro,
Além de escutar a palavra de Deus, eles têm ouvidos sensíveis à voz de Deus, e no meio de uma geração que está ensurdecida pelo pecado. Também eles têm uma prontidão de dizer, assim diz o Senhor, e anunciar a palavra de Deus no meio de um povo que está perdido, sem saber onde Deus continua falando. Mas tem algo além de escutar a voz de Deus e anunciar a voz de Deus. Os profetas, eles enxergam as coisas do ponto de vista de Deus. Os profetas conseguem, pelo ato do Senhor nos seus corações, enxergar a realidade, não a partir mais daquilo que seus olhos alcançam, mas do ponto de vista do nosso Senhor. Eles conseguiam enxergar coisas, e a gente vê isso em todos os livros, tanto os profetas maiores como menores, que os outros não conseguem enxergar. Não porque eles são mais inteligentes, não porque eles são melhores espiritualmente, mas porque Deus mostra para esses profetas aquilo que só pode ser enxergado da posição de Deus. Onde? Diante daquele em que todas as coisas passadas, presentes e futuras, o autor aos Hebreus fala isso para a gente, estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Por que então que os profetas enxergam mais longe? Porque eles enxergam mais alto. Eles enxergam da perspectiva de Deus. Mas não é somente isso. Os profetas ouvem a voz de Deus, enquanto outros não ouvem. Eles falam a palavra de Deus quando Deus não está falando no meio de todo mundo. Eles enxergam as coisas da perspectiva de Deus, mas tem algo muito além disso. Os profetas têm um coração movido de uma forma diferente dos outros. Por meio do seu espírito, Deus mexe no coração do profeta de tal forma que ele, além de enxergar o que Deus enxerga, ele começa a sentir o que Deus sente. O profeta consegue colocar o seu coração naquela palavra que ele está ministrando. Ele consegue sentir a ira de Deus diante do pecado. Ele consegue sentir a tristeza diante da rejeição. Ele consegue sentir também a alegria diante da restauração. Ele consegue olhar para o futuro e ter um motivo de celebração. Isso fica claro sempre na pregação e para a gente com privilégio nessa pregação escrita, registrada. E é isso que Miqueias está fazendo aqui para a gente nesse momento. Ele enxerga o mundo ao redor, claro, até porque ele não é uma seta, alguém desconectado da sua realidade. Ele consegue ver a situação do seu povo, só que ele também enxerga além do seu tempo. Ele tem um coração que está pesado pela condição da sua nação. Ele vê a calamidade ao redor. Ele vê o seu coração pesado pela desesperança, por um clamor, falta paz. Nós temos vivido em lutas constantes. Só que apesar de tudo isso, ele consegue vibrar diante da promessa de Deus. O profeta Miqueias consegue escrever para a gente em um cenário de caos, como nós veremos aqui, mas ele consegue transmitir esperança. Porque o seu coração não está pulsando como os corações pecaminosos do seu tempo estão pulsando. O coração do profeta Miqueias pulsa conforme o ritmo de Deus. Ele é conhecido por nós como um dos profetas menores, não porque ele é insignificante, mas porque ele faz parte de um conjunto de livros proféticos que aparece para a gente como o livro dos 12. São aqueles livros proféticos mais curtos, só que vai ali de Oséias até Malaquias, só que apesar de curtos, são livros extremamente diretos, que contêm preciosidade sobre aquilo que Deus vai fazer na história. E todos esses 12 livros, eles têm um fio condutor comum. Eles têm uma forma de contar aquilo que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo. Ele é dividido, normalmente, cada um desses livros em 3 ciclos. O primeiro ciclo é uma denúncia contra o pecado. É Deus mostrando que está vendo a iniquidade do seu povo. Deus do alto, ele observa todas as coisas, afinal, estão patentes, nuas diante dele. Aí Deus anuncia o juízo vindouro. Ele derramará a sua ira por conta do pecado. O pecado não fica sem disciplina. Só que no segundo ciclo, a gente vê que Deus, de fato, ele fala, vai vir a ira, a desobediência é uma realidade. Só que na terceira fase daquilo que ele diz para o seu povo, ele mostra, tudo está indo de mal a pior. As coisas parecem desmoronar, mas há esperança. Porque eu que identifico o pecado, eu que faço meu profeta confrontar o pecado, eu que anuncio o juízo, a ira derramada pela desobediência, sou o mesmo que restaura o povo.
Eu não entrego o povo na mão de outro salvador. Eu mesmo sou quem faço. Porque eu não rompo, é o Deus dizendo, a minha aliança, aquilo que eu celebrei com os antepassados, porque um grupo de homens do presente estão sendo infiéis. Homens falham. Homens são infiéis, mas Deus em nenhum momento se torna infiel. E a esperança maior que a gente vê nesses livros dos profetas, inclusive Miqueias, gira em torno de um momento decisivo na história. Os irmãos fizeram leitura disso, ou se lembrarem de leituras que já fizeram, vão ver que tudo gira em torno de um chamado dia, que é o temível, grandioso dia do Senhor. É a expectativa do momento da história em que Deus revelaria a sua ação de modo visível. As pessoas veriam Deus trabalhando, trazendo juízo sobre os pecadores, mas trazendo restauração, alegria para aqueles que se arrependessem. Olha o que Miqueias faz então. Ele olha para o seu tempo. Ele vê a corrupção generalizada, ele olha violência, ele vê a exploração das pessoas mais pobres, injustiças. Os religiosos, os líderes da comunidade estão negociando a verdade. Os inimigos parecem estar triunfando. E o povo, como é que está enquanto isso? O povo acha, pertencemos a Deus, estamos seguros. Deus não vai permitir que calamidades aconteçam. De modo algum, o Senhor vai fazer alguma coisa que seja para o nosso mal. É um verdadeiro colapso da nação. É uma situação em que é levado um anseio, acima de tudo, de paz, tranquilidade, descanso. Só que enquanto o povo está assim, Miqueias mostra para a gente que da perspectiva de Deus, do seu trono, do lugar onde o Senhor está, ainda que as pessoas vivam como se tudo estivesse tranquilo, ainda que as pessoas sejam levadas simplesmente por aquilo que os seus olhos alcançam, Deus não é complacente com a maldade. O nosso Deus não é um Deus que passa a mão pela cabeça dos injustos. Ele não é tolerante com a injustiça e Deus não é enganado porque essas pessoas estão desobedecendo, mas continuam indo para o templo adorar como se tudo estivesse bem. Mas Deus, ele governa a história. Deus, ele mantém os rumos da sua criação com pulso firme e ele conduz todas as coisas para o destino que ele mesmo determinou. E qual o destino que ele determinou? Estabelecer a paz para sempre. Não a paz passageira, não a resolução de calamidades temporárias, mas uma paz genuína. E é aqui que nós encontramos Miqueias escrevendo esse texto. Alguém que é pequeno no seu relato, só que aqui nós encontramos uma das maiores promessas, mais extraordinárias promessas de restauração. Promessa da vinda do Senhor com uma manifestação gloriosa, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Deus promete que para essa nação em calamidade se revelará um rei humilde, um pastor fiel e uma paz que alcança os confins da terra. É isso que Deus mostra para a gente. Vamos ver isso? Vamos ler aí a partir do versículo 2. Versículo 2 diz o seguinte: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Se nós tivéssemos entre os israelitas, esses remanescentes de Judá aqui, alguém minimamente sensível, olharia ao seu redor, veria a situação do povo, comparando com toda a palavra que Deus já tinha dito, e alguém sensível clamaria: onde estão as promessas de Deus? Nós olhamos ao nosso redor e pensamos, é uma das piores fases do povo de Deus aqui. Samaria já tinha caído. O reino do norte de Israel já tinha sido destruído. Judá aqui, que é o remanescente, esse povo que ainda resta, o reino do sul, se vê com a ameaça de acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com Israel. A sombra do mesmo problema está perseguindo. Por quê? Por causa da maldade. Jerusalém está agora acuada. A sede do reino do norte já caiu, que era Samaria. Agora Jerusalém continua de pé, mas o cerco está chegando. E Deus já disse, Deus já falou que o mesmo destino alcançaria. Esse povo aqui, o reino do sul também, seria destruído pelos babilônicos. E o clamor era inevitável. Senhor,
Nós somos o povo escolhido para abençoar todas as nações. Nós somos o povo da promessa. E ainda assim tudo parece estar desmoronando. As coisas parecem estar indo de água abaixo. Será que haverá paz um dia? Será que as promessas do Senhor se cumprirão? E qual é a resposta que Deus traz aqui? Já finalizando o livro de Miqueias, a resposta é sim. Deus anuncia por meio do seu profeta que, embora as coisas estejam indo de mal a pior, há motivo para esperança, porque o Senhor está no controle. Só que o que é curioso dessa esperança? O lugar de onde essa esperança vem. Não parece ser uma esperança tão chamativa quando nós vemos o ponto de partida dela. O grande e temível dia do Senhor. Esse dia que seria revelado na figura de um governante poderoso, que derrotaria todos os inimigos do povo de Deus, que removeria as fronteiras do mundo, porque agora haverá um único povo debaixo da autoridade de um único líder, e selaria a paz. Nós imaginaríamos que ele vem de um lugar de destaque. Só que o que o texto diz pra gente é que não é bem assim. O povo talvez esperasse de onde vem esse governante que vai estabelecer o temível dia do Senhor, talvez Jerusalém. É a sede, o foco do povo de Deus através das gerações, é a cidade santa, o centro da promessa, é o lugar onde está o templo do Senhor, é o símbolo da glória de Deus presente no meio do seu povo, mas não. A promessa que Deus entrega por meio de Miqueias diz que esse rei que estabelece a paz, esse governante eterno e que vai governar todo o território do mundo, ele vai sair de Belém. É de lá que sairá aquele que há de reinar em Israel, Miqueias escreve. É uma cidade fora do radar. Não é uma cidade que é dentre as melhores, as mais importantes do seu tempo. Tanto que Miqueias diz na profecia usada por Deus, você que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Belém não está nem de longe na lista das cidades mais importantes do seu tempo. Belém significa, literalmente, na sua tradução, casa do pão, porque no tempo do Antigo Testamento era região muito produtora de grãos. E outra palavra que aparece na profecia aqui é Efrata, o nome da província, ou o nome mais antigo, talvez daqui de Belém, que significa fértil, abundante, fecunda. Era uma vila pequena, sem importância política, fora dos centros de poder do povo, muito diferente de Jerusalém. Jerusalém tinha foco, Jerusalém tinha aparência de autoridade. Jerusalém passava uma imagem de majestade, então era uma cidade digna de um rei. Só que da nossa lógica, os métodos de Deus sempre parecem estranhos. Quando a gente olha da nossa perspectiva, parece que Deus, como o povo fala, o adágio popular, escreve certos por linhas tortas. Mas não é verdade. Tudo que Deus faz, em todo o tempo, perfeito e coerente não com a nossa forma de enxergar as coisas, mas com a sua graça soberana. Porque Deus já falou por meio de Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 27 e 28, que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Belém é uma cidade pequena, mas não é um lugar irrelevante. Não é um lugar desprezível na história da salvação. Belém está ligada, e os irmãos verão a partir de agora, a episódios importantes que agora, da nossa perspectiva, do momento da história em que estamos da revelação do Senhor, nós vamos ver que Deus sempre age de modo surpreendente. Deus sempre age de um modo que ele não atende apenas, ele supera as expectativas do seu povo. A primeira aparição de Belém na Escritura, no Antigo Testamento, é um relato triste, que é a morte de Raquel, mas também é uma história que envolve o nascimento. Eu queria que os irmãos olhassem comigo Gênesis, capítulo 35, do 16 ao 20. Gênesis 35, do 16 ao 20. Gênesis 35, do 16 ao 20. O texto diz o seguinte. Os irmãos encontraram? Pronto. Diz assim, a gente está falando de Raquel e Jacó, eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Belém, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse, não tenha medo,
pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, Raquel deu ao filho o nome de Benoni. O pai, Jacó, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Até aí. Essa é a primeira aparição da cidade de Belém. Um cenário de tragédia, mas ao mesmo tempo um cenário de nascimento. O nascimento sempre traz consigo uma luz, esperança. Só que Benoni é o nome do menino que no último suspiro Raquel atribui. Benoni significa filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Só que Jacó muda o nome. De outra perspectiva para o mesmo fato, ele fala que o menino se chamará Benjamim, que é filho da mão direita, ou filho da mão feliz, filho da felicidade. Porque apesar do sofrimento, apesar da dor, da fraqueza humana, esse menino chega como uma bênção. Esse menino vem para semear a vida em contraste com a situação de morte. Mas a gente tem mais aparições de Belém. Por exemplo, no livro de Ruth. Os irmãos lembram bem disso. Belém é o pano de fundo de uma história que é marcada, começa com fome, viuvez, fragilidade, perda. Só que a história se desenvolve com felicidade, provisão, redenção, graça abundante. É em Belém que Ruth e Boaz se encontram. É em Belém que Boaz resgata Ruth, a moabita. É em Belém que eles se casam, se unem e eles têm um filho. Obed, que ele é celebrado não somente como uma bênção para, inclusive, Noemi, como se fosse filho dela, mas para Ruth, Boaz e para toda a nação. Aquela criança, Obed, se torna o símbolo do resgate, o símbolo pleno do acolhimento de Ruth nos campos do Senhor. Só que tem outro episódio importante para a gente que nos lembra de Belém. É de Belém também que vem o descendente desse Obed. É de Belém que vem alguém dessa família. Os irmãos vão lembrar, em Samuel a gente vê essa narrativa. Um gigante chamado Golias desafia o povo de Deus. Os soldados experientes, que estavam investidos de armas sofisticadas para o seu tempo, eles fogem, ficam com medo, recuam. E aí Deus levanta um jovem pastor, aparentemente sem potencial, que quando o gigante enxerga, fala: isso aí é soldado nada, caçoa dele. Mas ele vem de Belém. E ele vem de Belém para trazer libertação. Ele está nessa circunstância sem armadura, sem espada, sem couraça. Ele está sem um capacete de bronze que Saul ofereceu para ele. Mas ele está com 5 pedras lisas. Ele está com a funda. E ele vai em nome do Senhor Todo-Poderoso. E o resultado dessa história a maioria de nós já conhece. Davi mata aquele gigante, conquista a vitória para o seu povo. E ali está, nessa cena que parece de impossibilidade, uma cena de expectativas frustradas para quem apostaria as suas fichas no gigante, a gente conhece aquele que é o rei segundo o coração de Deus de Israel. Ou como o Salmo 78 diz, aquele que é o pastor de Israel. Porque Deus chamou. E nesse relato de 1 Samuel 17, que conta essa história, tem algo marcante, foi muito marcante para mim, ver o que Davi fala para aquele gigante, diante daqueles que desacreditam dele. Davi diz o seguinte, presta atenção, ele fala: a batalha é do Senhor, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Deus não precisa, para fazer as coisas que ele quer fazer, de ferramentas humanas, das armas que nós usamos, porque ele é todo poderoso. Deus não precisa da cooperação das circunstâncias humanas. Ele age no meio de improbabilidades, de impossibilidades, porque aquilo que é impossível para o homem é sempre possível para Deus. Esse lugar de Belém, que está relacionado a histórias que ao mesmo tempo unem tragédia, fragilidade, sofrimento, mas também bênção, é o mesmo contexto em que nós enxergamos 700 anos depois de Miqueias escrever isso aqui, a realização da promessa. O rei que vem de Belém, o rei que é descendente de Ruth e Boaz, o rei que é descendente de Davi, ele é apresentado para a gente com o nome. Ele é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus cumpre promessa. Ele vem de Belém. Só que esse, que poderia parecer o único detalhe humilde da sua vinda, na verdade é só o ponto de partida.
Porque ao entrar no mundo, nós já sabemos, ele não encontra a honra de um palácio. Ele não encontra sequer vaga em estalagem para que tivesse um nascimento digno. Ele não tem um leito decente. Seu primeiro lugar de acolhimento é uma manjedoura. Sua família é uma família pobre. O anúncio do seu nascimento, nós cantamos sobre isso, não foi feito às elites, mas a pastores que estavam no campo. E o sinal dado por Deus não é um sinal de poder como os homens admiram, mas é simplicidade. Não é força política, mas é humildade, porque Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas, improváveis desse mundo para confundir os sábios. Desde o início, o que Deus quer mostrar para a gente? Em um texto que diz que o rei, ele vem de Belém. Deus está dizendo que a salvação não vem pelos caminhos da grandeza do homem. A salvação não vem pela glória da perspectiva humana. A salvação vem pelos caminhos da graça. A salvação vem do coração de Deus, porque Deus não se deixa impressionar por aparência. Deus não quer usar as formas que sejam admiradas pelos outros. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, para que no final das contas a glória não pertence a homens, não pertence a ferramentas humanas, mas a glória pertence tão somente a Ele. E a gente possa unir as nossas vozes em coro aos anjos, que disseram diante da revelação do Messias: glória a Deus nas alturas. Porque do início ao fim da obra dele de salvação, de restauração, a glória é dele. E para mostrar como essa simplicidade é escancarada em tudo que diz respeito à vinda desse rei, não somente a cidade que ele nasce, mas na própria face do rei, a gente enxerga a humildade. Ele não se manifesta com uma majestade atrativa aos olhos do mundo. Ele cresce em uma cidade, Nazaré. Ele apresenta-se como um homem de dores, um homem que cansa, que sente fome, um homem que sente sede, um homem que passa por angústias na sua alma, como os homens passam. Ele avança com seus seguidores para a sua conquista, que não é com espada, mais uma vez como Davi, não é com armadura, couraça, capacete de bronze, mas é no poder do Espírito, é por meio da humildade, por meio do serviço. Ele vive a sua vida curta para o próximo, para amar, servir. Ele se coloca no lugar de pessoas desprezadas, porque no final das contas foi assim que ele se revelou, como alguém que foi desprezado pelos outros, e ele leva isso, a humildade, a sua missão a tal ponto de levar até a última instância, se colocando na posição de um maldito na cruz, humilhado. No entanto, esse rei jamais deixou de parecer um rei. Apenas aqueles que estavam desatentos às promessas de Deus podiam achar que era mais um homem comum, porque ele não perdeu a sua glória. Ele não abandonou a sua majestade, ele continuou sendo aquele cuja história antecede a história do mundo. Ao mesmo tempo em que a humildade de Jesus é escancarada, a gente não tem dúvida, o poder dele também é inquestionável. Quantos milagres revelam isso? Poder sobre a natureza, poder sobre doenças, demônios, poder sobre a morte e até sobre a própria morte. Quem se revelou como ele? Ele é aquele que vem de Belém, cujo significado é a casa do pão. Ele repousa numa manjedoura, ele cresce em Nazaré, ele é visto em forma humana, mas Miqueias também anuncia. Deus usando Miqueias para dizer, suas origens não estão aí em Belém. Ele está além de Belém. A sua origem é desde os tempos antigos. Aliás, não só antigos, desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Quando nós olhamos a criação, esse rei já estava. Quando nós olhamos a Arca de Noé, uma tentativa ali de Deus restaurar as coisas, na verdade, uma intervenção divina, ali ele já estava. No juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, ali ele também estava. Quando Deus promete a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ali ele já estava. No deserto com Agar, ele estava. Em Peniel, naquele episódio com Jacó, ele também estava. Na sarça ardente com Moisés, ele estava lá, meus irmãos, em cada episódio das Escrituras. Quando a lei foi revelada no Sinai, ele estava presente. Quando Davi foi ungido rei por Samuel, ele estava presente. E cada vez que os profetas anunciaram aqui a sua vinda, ele já era desde a eternidade. Ele não estava somente presente, ele estava usando cada um desses homens para dizer, a esperança virá. A esperança vai se revelar. Porque embora em humanidade ele tenha vindo ao nosso encontro de Belém,
Ele é o próprio ancião de dias que Daniel fala. Ele é aquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que é, que era, que há de vir. Aquele que não existe. Ele é. Ele não tem um ponto de partida nem terá um final. E é por isso que ele é apto para ser para todos nós o provedor de eternidade. Aquele que presenteia com a vida eterna, o autor da vida verdadeira. Ou como ele mesmo disse, eu sou, e João registrou, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Aquele que se apresenta assim, ele se oferece como um alimento que é capaz de fazer todos receberem a vida eterna. E de onde o pão vem? De Belém, da casa do pão. Vem de Efrata, o lugar que representa aquilo que é frutífero, aquilo que é abundante, aquilo que é fecundo, porque somente nele a gente pode ter uma vida frutífera. Não é à toa, nenhuma palavra da profecia pode ser desprezada, porque nenhuma profecia, Pedro escreve isso, vem da vontade humana, mas Deus inspirou, moveu, carregou, dirigiu cada um desses homens para ministrarem o nosso coração. Foi por nós que o nosso rei, sendo rico, ele se fez pobre. Foi por nós que o nosso rei, sendo Deus completamente, ele assumiu a forma humana para humilhar os orgulhosos e exaltar os humildes de coração. É essa boa notícia que Miqueias enxerga no seu tempo. E ele enxerga com clareza, ele enxerga com detalhes para que a esperança permaneça viva. Só que o que veremos a partir de agora, no próximo versículo, é que a promessa de Deus, a esperança que é revelada, não impede que tempos difíceis aconteçam. Não isenta de dor, não impede o sofrimento que faz parte dessa realidade, mas garante, olha, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por lutas, mas lembrem, a esperança, a graça da parte do Senhor. Não há abandono. Embora pareça invisível, a mão do Senhor é a mão presente. Olha o que diz o versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. A promessa que é dada aqui por meio de Miqueias tem um tempo para ser cumprida, e o que Deus espera do seu povo, que o seu povo se mantenha perseverante, confiante, ainda que as circunstâncias ao redor pareçam sugerir, isso aqui não vai dar certo. A gente não tem mais esperança. Ainda que a realidade seja de dor, Deus quer que seu povo fique firme. E a ilustração que Deus usa aqui. Assim como uma mulher grávida sofre com dores de parto para que o nascimento seja uma realidade e depois se alegra quando pega o filho em seu colo, quando ela consegue vislumbrar aquele fruto do seu ventre, o seu povo precisa entender que diante das promessas de Deus, há sim um período em que a dor é inevitável, mas a alegria do nascimento é incomparável. O anúncio da restauração que Deus traz por meio de Miqueias, por meio desse rei que nasceria de Belém, não impediu que o povo naquele momento suportasse dificuldades. Não impediu a calamidade. Deus entregou o povo sim na mão dos inimigos. A derrota do Reino do Sul foi uma realidade, porque Deus tinha prometido. O cerco se confirmou, a ameaça se concretizou, os babilônios chegaram e sim, destruíram Jerusalém. Mas quer dizer que Deus se tornou infiel? De jeito nenhum. Porque a fidelidade de Deus, meus irmãos, não pode ser medida a partir da nossa perspectiva limitada. A fidelidade de Deus não pode ser medida com base naquilo que a gente sente, por circunstâncias isoladas como um sofrimento que se revela na nossa vida. A fidelidade de Deus só pode ser medida e sentida pelo controle amoroso de Deus de toda a história e o controle amoroso de Deus de toda a história das nossas vidas. Porque a providência do Senhor é a garantia de que todas as coisas serão conduzidas para nos dar esperança e um futuro garantido, ainda que o presente seja de sofrimento. Essa é a realidade do povo no tempo de Miqueias. A promessa que eles receberam não afastou tempos difíceis. Assim como a promessa que nós recebemos da parte do Senhor, que Ele voltará, não isenta a gente de dias difíceis. A gente está nesse lapso do nosso rei se revelar de forma perfeita. E há sofrimento, mas Deus continua fiel. E olhando para essa palavra, o que deve vir ao nosso coração? Esperança, fé,
confiança e que tudo isso seja transformado em perseverança. Judá precisava compreender, e nós também precisamos compreender isso, que o mesmo Deus soberano que entrega nas mãos dos inimigos, o mesmo Deus soberano que permite dor, sofrimento, é o Deus soberano que também livra. É o Deus soberano que no tempo certo restaura, tira do cativeiro. Jó, a gente vê isso lá no capítulo 5, o Deus que cria ferida é o mesmo Deus que sara. E nisso não tem mudança do caráter de Deus, porque dando ou tirando, ferindo ou curando, fazendo morrer ou fazendo viver, o nome do Senhor deve ser bendito para sempre, digno da nossa exaltação. E aí a gente avança para o verso 4. E aí nós vemos que mesmo quando estamos prestes a sucumbir, ainda que nós sejamos abalados, porque os ventos são sentidos da tempestade no nosso barco, a promessa de Deus é firme e a promessa de Deus dá tudo aquilo que a gente precisa. Olha o que diz o verso 4. Aquele que virá de Belém, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade, ele se manterá firme e apacentará o seu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ainda que o povo seja disperso por um tempo, ainda que Deus tenha na sua agenda para o seu povo exílio, um ambiente hostil, ainda que esse povo seja tirado da terra da promessa, do lugar que Deus conduziu de forma tão maravilhosa para que eles entrassem e passem a ser forasteiros na outra terra, o rei que Deus prometeu que revelaria, esse rei que viria de Belém, ele tem uma missão, não importa onde seu povo esteja, não importa o quão dispersos que eles estejam no mundo, ele será um pastor que ajuntará, apacentará, nenhum daqueles que foram dispersos e pertencem ao Senhor serão esquecidos. Ele vai fazer com que cada um desses que habitam de forma insegura, sem paz em uma terra estranha, habitem agora na sua presença com segurança, testemunhando o derramar da sua glória em todas as nações. Quem faz isso? Jesus Cristo. Ele é esse rei humilde, mas ele é também para a gente, na profecia de Miqueias, um pastor fiel. Ele é um rei humilde, eterno, mas pastor fiel. Por causa dele, a gente se coloca na posição do salmista no Salmo 23. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco. Ainda que passemos por exílio, dor, sofrimento, ainda pensemos que a nossa vida vai desmoronar, não tememos mal algum, porque ele está conosco. A vara e o cajado dele presente consolam, corrigem, conduzem, fazendo que a gente habite seguro, e não apenas por um tempo, mas por toda a eternidade. As ameaças que a gente tem ao nosso redor não são o fim da história, são como dores de parto, reais, mas passageiras, são intensas, mas vão cessar quando chegar o grande e temível dia do Senhor. Esse dia já entrou na história, já começou a acontecer, e vai chegar o ponto do estabelecimento pleno, quando o rei e pastor fiel, ele vier com grande poder e glória para fazer a última etapa da restauração. E isso é realidade, porque o primeiro nascimento já aconteceu. Isso é verdade, porque aquilo que Miqueias disse já se realizou em parte. A promessa de Deus rompeu a história, mostrando a fidelidade de Deus. Apesar de um nascimento, assim como aquele nascimento do menino lá de Raquel, envolto numa circunstância de sofrimento, fragilidade, Jesus nasce diante de um destino que Deus anuncia a Maria, a tristeza que vai chegar no seu coração é como uma espada que vai te cortar. O destino que esperava aquele menino, Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, era um destino de cortar o coração. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz. O rei humilde, o pastor fiel, ele nasceu entre nós. Ele veio de Belém e ele veio com humildade para nos salvar. E ele faz isso por meio da cruz. É na cruz que a gente vê o Senhor, por meio daqueles que creem na sua obra, ajuntando essas ovelhas dispersas e reunindo em um só rebanho, debaixo da autoridade de um único pastor, e construindo isso, arrebanhando essas pessoas,
até o momento que se cumprirá aquilo que está revelado em Apocalipse 7. Esse rebanho pleno diante do pastor. O final não será de conflito da nossa história. O final da nossa história não é de tristeza, calamidade e desolação, mas é de plena provisão e cuidado. Olha o que João registra como palavra de Deus para o nosso coração. Outra profecia daquilo que vai acontecer. Apocalipse 7, versículo 17. Apocalipse 7, versículo 17. Olhem a realidade daqueles que serão ajuntados por esse rei que é também um pastor fiel. Diz a palavra do Senhor: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem calor abrasador algum, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Porque o retrato final não é de reis babilônicos no trono, não é de reis assírios no trono, como acontecia aqui nesse tempo. O retrato final, quem está no trono? O Cordeiro de Deus. Ele está no centro do trono. Lá no Salmo 78, no finalzinho, a partir do versículo 70, é um salmo longo, Deus diz que escolheu Davi. Tirou Davi do aprisco das ovelhas, para que ele fosse pastor de toda Israel. Só que quando chegou o tempo preparado de cumprir a sua profecia, Deus escolheu alguém também, descendente de Davi, escolheu na eternidade, separou da sua glória, para que ele fosse pastor não somente de Israel, mas fosse pastor de todas as nações, até os confins da terra, em cada canto desse mundo. E como o texto termina para a gente? É por meio da cruz desse rei, humilde também, que vem de Belém, esse pão vivo que desce do céu, que nós vemos o suprimento da demanda mais urgente de todas as pessoas, de todos os lugares e de todos os tempos. Depois que o pecado entrou no mundo, todos nós estamos vivendo em uma arena de guerra por conta do pecado. É conflito universal marcado pela iniquidade, pela rebeldia dos homens. Mas a promessa do Senhor, e Miqueias registra isso na primeira frase do versículo 5. Esse rei humilde que vem de Belém, mas as saídas são desde a eternidade. Ele que é o pastor fiel, que vai governar o seu povo, a juntar mesmo aqueles que tiveram sido dispersos, ele será a nossa paz. Essa é a promessa final. Esse rei vem para a gente, como Isaías profetizou, para ser o nosso príncipe da paz. Aquele que torna a realidade o maior anseio de cada um de nós. Ele faz cessar as guerras que nos ferem de fora. Ele faz cessar todo o conflito nesse mundo, aquilo que destrói as nações, que rasga a história, separa pessoas. Mas, sobretudo, ele faz cessar dentro de nós, trazendo uma paz que o mundo não pode dar, que nenhum poder humano é capaz de conquistar, que é a paz para a nossa guerra contra Deus, a paz para a nossa rebeldia, a paz para o nosso coração desviado, que resiste à vontade do Senhor, a paz que sela o relacionamento perfeito com Deus, quando nós éramos seus inimigos. Em Cristo está a nossa verdadeira e definitiva paz. Paulo registra isso lá em Efésios. Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou consigo. Deus nos reaproximou do seu coração, derrubou o muro de inimizade, por meio do seu sangue derramado na cruz, anulou o escrito de dívida, tirou a condenação e agora a ira do Senhor foi apaziguada, acalmada, resolvida, e o cenário então é de paz. E esse não é somente um adendo, uma parte desprezível da promessa que possa ser descartada. Essa é a parte fundamental da promessa. É de paz que nós precisamos. Esse rei humilde, nascido em Belém, que é desde os dias da eternidade, que apacenta o seu povo, que é engrandecido até os confins da terra, cujo nome nós conhecemos, é Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele é a paz definitiva, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, que nasceu em Belém, a casa do pão, e alimenta todo homem, que a ele vem com vida eterna e paz. É disso que nós precisamos. E os profetas registraram qual a maior expressão dessa paz. Não somente Miqueias, mas a gente vê isso em Salmos, a gente vê isso em Isaías, em Jeremias.
olhe qual a maior expressão dessa paz. Em Salmo 103 está escrito: Deus afasta o pecado de nós como o Oriente está longe do Ocidente. Isaías 1,18 diz que Deus nos limpa completamente das manchas do pecado. Isaías 38 diz que Deus lança para trás de si nossos pecados. Jeremias 31 diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Miqueias 7,19, final do livro, ele diz: Deus pisa nos nossos pecados. E é Miqueias também quem diz no mesmo texto: Deus atira os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a paz genuína. Essa é a paz verdadeira. Essa é a maior paz que nós precisamos clamar, ainda que nosso ambiente seja de conflito. Ainda que muitos, meus irmãos, não percebam tudo isso que está acontecendo na história. Ainda que muitos se vejam cercados somente de más notícias, ameaças, motivos de desesperança, Deus permanece trabalhando. Deus não está parado. Deus não cessou de trabalhar para o nosso bem, assim como fez toda a história. Muitas vezes, ainda que fosse invisível para a maioria, não é invisível para a gente, porque nós estamos diante da proclamação da palavra dele. E como reagimos diante dessa palavra? Glória a Deus nas alturas, porque ele falou por meio de Miqueias, um homem comum, só que de forma sobrenatural. Deus seja louvado porque ele falou por meio de pessoas que disseram tão somente: assim diz o Senhor, para acalmar o nosso coração. Homens que foram conduzidos a nos arrancar dessa nossa perspectiva falsa, do engano, e nos mostrar a perspectiva do alto, que não somente nos faz enxergar além das outras pessoas do nosso mundo, mas nos faz sentir o coração de Deus. Nos faz sentir aquilo que Deus sente. E sentindo o coração dele, nós percebemos que em Cristo a ira dele está apaziguada. E o que tem para nós é misericórdia, compaixão, amor. É nesse mundo que nós estamos vivendo. É no mundo de Deus. É essa história que nós estamos vivendo, na história da salvação. É um mundo que Deus governa com braço forte. E que Deus revelou fora das expectativas humanas. E graças a Deus por isso. Fora das circunstâncias de probabilidades comuns. Deus agiu assim, usando as coisas simples desse mundo. Para que nós, aqueles que se reconhecem como humildes de coração, sejam exaltados à maior altura. O nosso Rei, provedor da eternidade, pastor fiel e príncipe da paz verdadeira, ele veio de Belém. Independente daquilo que a gente enfrenta hoje, em Cristo está a mais bela história. E a bela história que não é para ser simplesmente contada, é para ser derramada no nosso coração, de modo que seja a nossa esperança e a nossa paz hoje e para todos sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor.